Oi, gente. Então, hoje eu vou gravar aula, né, sobre o sistema motor. É... Na ordem da professora, né, ela primeiro deu sistema sensitivo, né, sensorial, mas eu acho assim que você ter o sistema motor primeiro te dá uma base muito grande para depois ir para essa aula, porque essa aula é muito mais difícil, né? Não muito mais difícil, mas é mais difícil que se chama motor. E, assim, é bem parecido, mas é mais complicado, né? Mas a gente vai ver e a gente vai falando como que é, tá? Então vamos lá, se chama motor. Então, isso aqui era um slide que eu ia até falar na outra aula, mas acabou que eu não falei. Mas como que um comando ele vai sair da minha mente e chegar no meu músculo da perna? Então a gente entende que o neurônio motor, ele é diferente do neurônio sensorial, né? O neurônio motor, ele sai do meu cérebro, né, do meu córtex e vai pro meu músculo específico. Já o sistema sensorial, ele sai da minha pele, né, e vai pro meu córtex. Tá. Então, o neurônio motor, ele vai seguir uma via neural que vai sair do córtex, passar por vários neurônios, chegar na medula e aí sim chegar nos meus músculos. E aí, como a gente tinha falado na última aula, como que o neurônio ele vai se movimentar no nosso corpo? Por meio de mudanças de potencial de ação, né? Então, eu tenho um neurônio que ele vai começar a despolarizar todo o axônio, depois o corpo dele, aí ele vai fazer sinapse com outro neurônio e por assim vai, tá? Então, assim, bem genericamente, como que funciona isso? Lembrando que no sistema motor, no sistema sensitivo, né, sensorial, a gente tem vários tipos de tratos, né? Que são basicamente vários tipos de caminhos que os neurônios motores, motor ou sensitivo, podem traçar. Então, é literalmente isso, diversos caminhos. E cada caminho equivale a um tipo de estímulo, tá? E aí a gente vai entender um pouco sobre esses caminhos. Primeiro, um caminho mais genérico que tem é o que eu vou falar agora, pra gente entender como funciona esse caminho. Então, a gente tem o comando motor, que ele vai iniciar ali no córtex, mais especificamente na área pré-central do lobo frontal. E aí a gente vai ter lá neurônios ali planejando, tudo mais, e iniciando o movimento. Aí vamos supor que eu quero mover os meus membros superiores. Então planejei isso. Depois eu vou ter um primeiro neurônio motor, que a gente também chama de neurônio motor superior, que é bem esse daqui. Ele vai estar lá no córtex motor e ele vai começar a enviar impulsos elétricos. Ou seja, ele vai começar a despolarizar todo o axônio dele. E aí ele vai começar a descer em tratos descendentes, que é o nosso caminho. Aí ele vai descer, vai passar aqui, ó, tronco encefálico, medula espinhal. Passou da medula. Quando ele chegar lá na substância cinzenta da medula, esse primeiro neurônio, ele vai fazer sinapse com o segundo neurônio, que a gente chama de neurônio motor inferior. Esse neurônio motor inferior, fez a sinapse e ele vai conduzir esse impulso do sistema nervoso central para o periférico, saindo ali da raiz ventral, tá? Assim, esse é o mais genérico que tem, mas a gente vai entender melhor sobre cada uma, assim, de uma forma mais específica. Mas é basicamente o seguinte: tem um planejamento. Depois do planejamento, a gente tem ali o córtex motor, que vai começar a despolarizar, né, a gerar potenciação para esse primeiro neurônio começar a descer. Então, ele vai começar a descer no seu trato, que aí, no caso, ele vai descer tronco encefálico, medula, desceu. Depois, ele vai se encontrar com o segundo neurônio, que a gente chama de neurônio motor inferior. Ele vai fazer sinapse com esse neurônio, e aí, esse neurônio, ele vai conectar o sistema nervoso central com o periférico, tá? Essa imagem aqui é uma imagem muito boa, ó. Então, a gente tem aqui, ó, deixa eu ver aqui, em rosa aqui,
Deixa eu ver se eu consigo aqui aproximar, consegui. Em rosa aqui, a gente tem o neurônio motor. Então, você vê aqui que a gente tem o córtex motor, desceu aqui um neurônio, que é o nosso primeiro neurônio. Desceu, medula espinhal. Esse neurônio aqui, ele vai fazer sinapse com o segundo neurônio. Fez sinapse com o segundo neurônio, e aí esse segundo neurônio fez essa conexão, sistema nervoso central com o periférico. E aí depois veio aqui na placa motora, tá? Aí aqui eu coloquei o local de cada local, né? Área pré-motora, depois córtex motor primário, né? E a gente vai entender o que cada área dessa faz depois. Então, vamos lá. O sistema motor, ele vai integrar e coordenar todos os tipos de movimentos do nosso corpo. Então, eu levantar o meu braço, vai ser o sistema motor. Eu estar em pé, sem cair para o lado. Então, eu estar com essa postura, reflexos, como reflexos de... aquele reflexo patelar que a gente vê naquele exame. O sistema motor vai estar ali. Então, o sistema motor está presente em muitas coisas no nosso corpo, né? E aí, a gente tem ali os níveis de integração, ou seja, aonde o nosso sistema motor vai estar presente, né? No caso, onde ele vai passar. Primeiro, medula espinhal. Então, a medula espinhal, a gente fala que é o primeiro nível de integração, é o nível reflexo, né? Então, a medula espinhal, ela serve muito ali como passagem de neurônio, mas também ao mesmo tempo, de trato, né? Mas ao mesmo tempo, ela também serve muito para a questão do reflexo. Porque lembra que eu falei naquela última aula, que a gente vai falar sobre reflexo nessa, mas lembra que eu falei que, o que acontece? O neurônio, quando ele tem alguma situação de, sei lá, coloquei o meu dedo num local quente, ao mesmo tempo eu já vou tirar minha mão. Isso tudo, eu nem penso nisso, eu já tiro logo minha mão. Isso tudo acontece por conta de um reflexo que ele passa no meu neurônio, do meu neurônio pra medula e da medula pro meu músculo. Nem chega no meu córtex. Então, é um reflexo ali de retirada do membro diante de um estímulo doloroso. Isso é um dos exemplos, né? Então, é reflexo rápido, automático, que acontece só na medula e você nem pega consciência. Ou seja, nem chega ali no córtex. Segundo, tronco encefálico. Então, o tronco encefálico, ele é muito importante, né? Eu já tinha falado, né, que o tronco encefálico, ele vida é tronco cefálico, né? E uma das coisas que a gente tem ali de integração com o sistema motor, né, é porque ele vai coordenar, né, os movimentos automáticos e posturais, vai fazer ajuste do tônus muscular, vai trazer ali reflexos de equilíbrio, postura e movimentos óculos motores e regular funções vitais, né, respiração, ritmo cardíaco, isso tudo a gente tinha falado na última aula. E o cérebro, né, então o cérebro, ele também participa muito dessa integração com o sistema motor, por quê? É lá que a gente tem o córtex motor, então é lá no córtex motor que a gente tem planejamento, execução de movimentos voluntários, tem o cerebelo, então o cerebelo ele tem toda essa questão com equilíbrio, ritmo, precisão, coordenação, e além de integrar estímulos sensoriais para poder ajustar o movimento, né? Então você sente um estímulo e depois você vai movimentar o seu braço, vai fazer alguma coisa. Isso tudo acontece aonde? No meu córtex, né? No meu cérebro. E aí, de forma geral, o que o sistema motor vai integrar? Então, ele vai integrar movimentos voluntários, né? Controlados pelo córtex motor. Força e tônus postural vai ser controlado ali pelo tronco cefálico, núcleos vestibulares, tratos, né? Que a gente vai falar um pouco mais sobre eles. Coordenação e equilíbrio pelo cerebelo, vai ajustar força, direção e ritmo de movimento, movimentos automáticos e reflexos e atividade muscular fina. Então, isso tudo é o nosso sistema motor. Quando a gente fala de atividade muscular fina, por exemplo, eu pegar um copo é um movimento voluntário, controlado pelo meu córtex motor. Mas eu pegar esse copo sem tremer é uma atividade muscular fina que quem controla é o meu núcleo da base e meu córtex premotor. Então, ele vai refinar esse movimento, tá? Então, você vê que só de você estar em pé, pegando um copo, vários tipos de
áreas desse sistema motor vai estar integrando. Então, por exemplo, movimento voluntário, de eu movimentar o meu músculo para poder pegar esse copo. Força e tônus postural, eu preciso de força para pegar esse copo. E eu também preciso estar em pé ali, né? Para poder pegar esse copo. Coordenação e equilíbrio também, né? Porque você tem que saber qual é a direção que meu braço precisa chegar para poder pegar esse copo, qual a força que eu preciso fazer. Então, eu não vou pegar esse copo como se fosse a maior força do mundo. E atividade muscular fina. Então, pegar esse copo sem tremer é um exemplo. E aí você já começa a pensar nas patologias que tem ali envolvidas, né? Então, por exemplo, núcleos da base córtex premotor, a gente pensa muito em Parkinson. No Parkinson, o que acontece com o paciente? Ele começa a tremer. Então, para pegar um copo, ele vai pegar esse copo tremendo. Então, essa é uma patologia de núcleos da base. E aí é um exemplo ali do sistema motor sendo ali afetado. E aí os tipos de neurônios motor. Né? Então a gente tem dois tipos. Os neurônios alfa, que são neurônios grandes, e os neurônios gama, que são neurônios pequenos. Os alfa vão fazer inervação de fibras musculares extrafusais, né? Responsáveis pela contração, fazer essa questão da força. E tem relação com movimento fino e grosseiro, tá? Alfa, movimento fino e grosseiro. Essa, assim, a maior importância disso é isso aqui, qual é a atuação. E neurônio motor gama, que são menores, fibras interfusais dos fusos neuromusculares, regulam o tônus muscular, reflexos posturais e sensibilidade, fazem manutenção da postura e ajustes automáticos, tá? E aí agora a gente vai falar sobre essa questão dos tratos, reflexo, tudo que vai acontecer no nosso sistema motor. Essa é a parte legal, né? Então, peraí, deixa eu direitar minha cadeira. Então, a gente começa falando sobre o reflexo. O reflexo, como eu já tinha falado, ele é uma resposta automática, rápida e involuntária do nosso corpo. Então, não vai chegar nem no nosso córtex, não vai envolver a consciência, você não vai perceber que você está fazendo esse reflexo. É literalmente automático, né? Ele vai ser ali processado na medula ou no tronco encefálico, normalmente ali na medula, então nem vai subir pro córtex. E aí isso tem de função proteção, sobrevivência e regulação corporal, né? E aí, antes de falar como ocorre, eu vou falar os tipos que existem, né? Então, não existe só esse reflexo que eu falei de, coloquei a mão em alguma coisa quente, tirei, e aí ele vai fazer esse reflexo de tirar. Não, esses são chamados de reflexos somáticos, que vão ser na nossa musculatura do músculo esquelético, que é esse que você coloca, já tira isso tudo, ação do músculo. Ou então o reflexo patelar, que é aquele que a gente vai no médico, ele vai dar um soquinho, né, na patela, e o nosso músculo do quadríceps levanta, né? Não tem só esse. Então a gente tem esses que são somáticos e tem os autônomos, que são os viscerais, que são ali músculo liso, músculo cardíaco e glândulas. Esses vão regular funções internas. Então esse literalmente não dá nem pra gente ver, sentir, né? Então, digestão, respiração e pressão arterial, tá? E aí, como que vai ocorrer esse reflexo, né? Então, a gente vai ter um estímulo externo, né? Então, toquei em alguma coisa quente. Eu vou ter a ativação desses receptores de músculos e tendões, né? Dependendo ali do local. Mas pensando naquela questão do quente. Estímulo externo, ativação de receptor ali térmico na pele, né? Depois, eu vou ter um neurônio sensitivo, que é o nosso neurônio aferente. Cadê ele? Tá bem aqui, ó. Tá vendo? Eu nem sei se tá mostrando essa setinha aqui, porque eu tô pelo computador. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa pra poder... Calma. Só um segundo. Aqui, cursor mágico. Aqui. Não, nesse não, pera. Ai, meu Deus. Senhor. Ai, gente, tá... Ai, pera. Vai dar certo. Pera aí, um segundo. Tira isso daqui e vem pra cá.
Exibir cursor mágico. Ai, gente, eu não sei fazer isso. Esquece. Tá, vai ser assim mesmo. Vai ser esse aqui mesmo. Deixa eu só diminuir o tamanho dele. Gente, eu não sei fazer nada aqui, senhor. Tá, então... Como é que vai funcionar? Ai, por isso que eu gosto do meu iPad. Tá, então como é que vai funcionar? Gente, tá tenso. Então, como é que vai funcionar? Então, eu vou ter um estímulo, né? Esse estímulo, ele vai ativar ali os receptores. E eu vou ter um neurônio aferente, que é o sensitivo, que vai ser ativado e vai mandar o sinal, né? O potencial de ação pra chegar ali na minha medula. Quando chega na minha medula, vai entrar ali pelo corno dorsal. Aí, o que vai acontecer? Ele vai fazer sinapse com neurônio que a gente chama de interneurônio, que aí vai ser isso daqui. Então, não vai subir, vai continuar aqui, no nível segmentar do local que aconteceu esse estímulo. Fez sinapse com esse interneurônio. Esse interneurônio vai fazer sinapse com um neurônio motor, que é um neurônio eferente, e aí vai esse sinal para o meu músculo esquelético, tá? Aí eu até coloquei aqui o local onde isso acontece, né? Então, o sensitivo vai entrar no corno dorsal e o motor vai ser no corno ventral, tá? E aí, agora a gente vai entrar nos exemplos, né, de reflexos que a gente tem. Então, a gente vai começar com o reflexo miotático, que é o reflexo de estiramento, né? Então, como que vai funcionar? A base desses reflexos é praticamente a mesma, que é essa que eu expliquei aqui, né? Só vai mudar aqui algumas coisinhas, né? Nos que eu vou falar futuramente, né? Então, esse reflexo miotático, que é o de estiramento, ele é uma resposta rápida ao alongamento súbito do músculo. Ele funciona da seguinte forma. Então, o fuso neuromuscular vai detectar o estiramento, vai enviar um impulso aferente para a medula espinhal. Então, a gente vem aqui para a medula espinhal, vai ativar esse neurônio motor, e aí vai interneurônio. Depois, neurônio motor alfa é ativado. E aí você tem uma contração desse músculo. Isso tudo para poder evitar estiramento excessivo e manter tônus e postura. O exemplo que a gente tem é o reflexo patelar, que é quando a gente percute o tendão patelar. E aí, isso tudo aqui acontece. E aí, o que vai acontecer? Estira o quadríceps e aí a perna vai subir, tá? Agora, o que a gente sempre fala, que é o reflexo de retirada, reflexo flexor, né? Então, eu vou, toquei em alguma coisa quente, os meus receptores, nossos receptores nociceptivos vão detectar essa dor, essa temperatura, né? E aí, o que vai acontecer? Vai ativar meu neurônio sensorial, vai chegar na medula. Na medula, vai fazer sinapse com o interneurônio. Esse interneurônio vai ativar o neurônio motor dos músculos flexores. E aí, o que vai acontecer? Vai flexionar esse músculo, tá? O músculo contrai e retira o membro. E aí, o exemplo, tocar em uma superfície quente, imediatamente flexamos o braço. A gente já falou tanto desse que já tá até fixado na mente, né? E aí agora a gente vai para um segundo, que é o reflexo de retirada mais complexo. Que é o seguinte, é a mesma coisa do reflexo de retirada. Só que a diferença é que você vai ter uma ação em 2 locais. Então, como é que funciona? Então, eu, vamos supor, pisei em um objeto com ponta ali que estava no chão. O que vai acontecer? Vai ativar esses receptores da dor, vai enviar um impulso para minha medula, vai fazer ali interneurônio. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter diferentes circuitos sendo ativados. Em vez lá naquele que a gente só tinha ali o neurônio motor sendo ativado, um neurônio motor chegava no músculo, a gente vai ter circuitos diferentes sendo ativados. Então, a gente tem o circuito divergente, circuito de inibição recíproca e circuito de pós-descarga.
O circuito divergente, ele vai mandar esse estímulo para os neurônios motores flexores do membro afetado. E aí, o que vai acontecer? Vai fazer a flexão e aí você vai afastar do local da dor. É exatamente o que acontece nessa questão aqui. Só que aí você pensa na perna. Tirei a minha perna. Depois vai ter outro circuito que também vai ser ativado, que é esse de inibição recíproca, que é o seguinte: vai inibir os músculos extensores antagonistas do mesmo membro, garantindo que a flexão ocorra de forma livre e eficiente. Então, lembra que a gente, no nosso corpo, a gente tem os músculos que vão fazer essa contração. No caso, a gente tem os músculos que são antagonistas e os agonistas. Os agonistas são aqueles principais. E os antagonistas são aqueles que também participam, mas de forma indireta. Essa parte é muita anatomia e eu sou... Essa parte de anatomia eu sou um pouco, né? Não gosto muito. Mas a gente tem dois tipos de músculos. Então, por exemplo, quando eu vou estender o meu quadríceps, eu tenho o meu músculo do quadríceps atuando, mas eu também tenho meu músculo do posterior relaxando, né? Um exemplo. E aí, ou seja, eu tenho dois músculos sendo ativados, entre aspas, né? Ou seja, atuando ali nesse movimento. E é isso que vai acontecer. Então, eu vou ter a inibição desses músculos extensores antagonistas. Então, eu quero o quê? Flexionar esse músculo. Então, eu vou ativar. Eu vou flexionar, ativar a contração, ou seja, a flexão. Já os músculos que fazem a extensão, eu vou inibir, para poder a flexão ocorrer. E o terceiro circuito é o circuito de pós-descarga, que é um circuito que vai prolongar a ativação dos músculos flexores por um curto período após o término do estímulo. Ou seja, você vai deixar esse músculo flexionado, mesmo quando você já tenha acontecido, né, isso, mas você fica ali para poder evitar que você continue ali nesse estímulo de dor em questão. E aí que vem a principal diferença. Além de eu ter essa ativação no membro que aconteceu, então, por exemplo, perna esquerda, isso tudo vai acontecer na perna esquerda. Eu ainda tenho interneurônios que vão para o lado oposto da medula e vão ativar neurônios motores extensores e inibir os flexores do outro membro, para poder a perna oposta sustentar o peso do membro que foi retirado. Então, por exemplo, você pensa, pisei com minha perna esquerda no prego. A minha perna esquerda, ela vai fazer flexão. E a minha perna direita, eu vou cair? Não. O que vai acontecer? Você vai ter ativação dessa outra perna para poder você não cair, tá? Então, o membro estimulado vai fazer flexão para poder se afastar do estímulo e o membro oposto vai executar uma extensão compensatória para poder você não cair. E aí tem aqui um exemplo. Quando uma pessoa pisa descalço em um prego, esses nossos receptores do pé detectam um estímulo doloroso, ativam o reflexo de retirada. E aí o que vai acontecer? Os músculos flexores da perna que sofreu o estímulo vai contrair e aí vai tirar, se afastar desse objeto. Ao mesmo tempo, vai ocorrer um reflexo de extensão na perna oposta. E aí a gente vai ter os músculos extensores sendo ativados e os flexores inibidos. Ou seja, uma perna vai estender para poder se afastar, no caso, flexionar para poder afastar do local lá que você pisou, e a outra vai estender para poder você não cair no chão, né? Sustentar o seu peso, tá? E o outro reflexo que a gente tem é o reflexo tendinoso de Golgi. Esse reflexo, ele é bem legal, né? Eu acho bem interessante, porque ele é o reflexo da pessoa que faz academia. E como é que ocorre, né? Então, você tem receptores sensoriais, né, lá na junção músculo-tendão, e aí ele tem de função principal proteger o músculo e o tendão contra lesões causadas por tensão excessiva.
Então, o órgão tendinoso de Golgi, ele vai detectar o grau de tensão gerado pela contração muscular, né? Então, você tá lá pegando peso, você tá com uma tensão muscular muito alta. Quando essa tensão tá alta além, né, muito alta, o órgão tendinoso de Golgi, ele vai enviar sinais para a medula, aqui, enviar sinais para a medula pelas fibras 1B. Esses sinais vão ativar interneurônios. Aí o sinal veio pra cá, peraí. Aí veio no interneurônio, como a gente sempre sabe. Esses interneurônios, eles vão inibir os neurônios motores do músculo agonista que tá fazendo isso, né? Então, você teve um músculo que tá sentindo muito tensão, principalmente ali nessa junção músculo-tendão. Então, você sentiu o músculo, no caso, o órgão tendinoso, sentiu essa tensão excessiva, mandou pro interneurônio. Esse interneurônio, ele vai inibir os neurônios motores do músculo agonista, ou seja, do músculo que tá fazendo isso. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter um relaxamento muscular desse músculo, fazendo com que você evite a ruptura do músculo ou do tendão. Esse literalmente é um reflexo muito de proteção, tá? E aí eu coloquei aqui os exemplos. Então, não sei se vocês já viram, né? Mas sempre aparece na internet uns vídeos de algumas pessoas pegando peso, e aí parece que o corpo falha e a pessoa cai com peso no agachamento. Assim, uns vídeos assim que dá um nervoso real. E normalmente é por conta desse reflexo tendinoso de Golgi, né? Então você tá pegando ali muito peso. E aí o que vai acontecer? Esse órgão tendinoso de Golgi vai ativar o reflexo de inibição e aí o músculo vai relaxar involuntariamente para poder evitar a ruptura. Isso já aconteceu comigo uma vez. E olha que, tipo, a tensão nem foi tão grande, mas um dia eu faço crossfit, e aí um dia eu tava fazendo um movimento que era tipo um agachamento, né? Eu não sei explicar como é que era o movimento, mas era um agachamento diferente que aí tinha muita tensão. Na hora, parecia que eu perdi todas as minhas forças do músculo. Tipo, literalmente, meu músculo relaxou. E aí eu, obviamente, parei de fazer o movimento, porque o músculo relaxou. Graças a Deus isso aconteceu em uma perna só, na outra ainda tava de boa. E aí eu consegui manter o peso na outra. Mas essa perna que aconteceu, relaxou na hora. E aí outro alongamento intenso, né? Então se se esse tendão acontecer uma tensão muito grande por conta de um alongamento, vai ter estiramento também. E isso aqui é uma tabelinha que a Natália tinha colocado da comparação, né, dos reflexos, né? Então, tem aqui função, se ele é somático, esse aqui são alguns outros, né? Tipo, o pupilar a gente não colocou. Então, função, somático, reflexo patelar, autônomo, que é o visceral, reflexo pupilar. Então, reflexo pupilar de reflexo fotomotor, consensual, que a gente coloca a luz, e aí isso é um tipo de reflexo também. Número de sinapses, né? Se tem uma sinapse só, se tem mais de uma. Local do estímulo, se ele é superficial, se ele é profundo, e o lado da resposta, se vai ser se aonde aconteceu o reflexo vai ser o mesmo lado. Então, tipo, por exemplo, essa que eu coloco a minha mão no quente, a retirada do meu músculo, né, da minha mão, vai ser do mesmo lado, então é ipsilateral. Agora, já o contralateral é esse reflexo de extensão cruzada, que é quando essa daqui, né? Então, quando eu piso, né, e aí um vai fazer flexão, aí do lado oposto vai fazer extensão. E isso é essa questão do cruzado. Então, é contralateral. E essa aqui é outra tabela que eu também coloquei para poder comparar os reflexos, né? Eu acho que tabela ajuda muito para poder você entender, né? Comparar e não esquecer, porque são bastante, né? São 5 reflexos. E aí agora, a gente vai falar... Nossa, tô sem água aqui, que tristeza.
E agora a gente vai falar um pouco sobre sistema piramidal e sistema extrapiramidal, que é o que acontece. Esse inicial, agora a gente falou de reflexos. Agora a gente vai falar sobre, literalmente, sistema motor, controle voluntário. Controle voluntário, postura, todo o resto do sistema motor, que é o que a gente mais vai ver, né? Então, o que acontece? O sistema motor, ele é dividido em dois tipos de sistema. Sistema piramidal e sistema extrapiramidal, tá? Essa é a base para poder entender as diferenças, né? Então, didaticamente, o que eu, Vitória, penso muito. O sistema piramidal é aquele sistema de você levantar, andar, pegar alguma coisa. É um sistema de você se movimentar. É literalmente movimento. É você pegar alguma coisa. Já o sistema extrapiramidal é tudo aquilo que envolve o aperfeiçoamento. Então, postura, todo aquele bônus, né? Então, postura, tônus muscular, equilíbrio, você pegar alguma coisa, você não começar a tremer quando você for pegar. Então, é tudo aquele literalmente, é extra, né? Tudo bem que esse extra piramidal não tem nada a ver, né? Mas o nome extra piramidal não tem nada a ver com isso que eu falei, né? De extra, tá? Mas é esse a mais, tá? Então, comparando os dois. Então, o sistema piramidal, ele vai ter ali origem no córtex motor primário, pré-motor e área suplementar. Já o extrapiramidal, a gente vai ter lá núcleos da base, tronco encefálico e cerebelo. Então, a gente consegue ver por que da definição do extrapiramidal ser equilíbrio, cerebelo, tônus, postura, tronco encefálico, núcleos da base, essa questão do refinamento do movimento, né? Um movimento mais fino, sem tremer. A via e o trajeto, né? O sistema piramidal, desculpa, ele vai ter principalmente ali as vias córtico-espinhais, que vão passar pelas pirâmides bulbares. Por isso que o nome é sistema piramidal, porque vai passar pela pirâmide no bulbo, né? Então, lá no bulbo a gente tem um local que são essas pirâmides bulbares, né? E aí é lá que acontece a famosa decussação das pirâmides. Então, por isso que o sistema piramidal se chama sistema piramidal, porque passa pelas pirâmides. Já o extrapiramidal não passa pelas pirâmides, por isso é chamado de extrapiramidal. A função do piramidal, movimentos voluntários, finos e precisos, e o extra, controle automático, postura, tônus e ajustes motores. Aí no sistema piramidal, tipo de movimento, habilidoso, rápido. Já o extra, amplo, automático, postural. Piramidal, predomina músculos distais dos membros. Extra, proximais e axiais. Organização, somatotopia, que a gente vai ver o que é. E extrapiramidal vai integrar núcleos, circuitos, lesões. No sistema piramidal, a gente vai ter paresia ou plegia, que é basicamente não tem movimento, né? Você não tem mais movimento. Espasticidades, aí não precisa gravar. Babinski, não precisa gravar também, mas eu quis colocar. Perda do movimento fino. Então, lesão piramidal, você não vai se mexer, ou então você vai se mexer, mas com muita dificuldade, assim, muita dificuldade. Já o extrapiramidal, você vai ter tremor, rigidez, bradicinesia, que é basicamente aquele movimento lento, sabe? Coreia e distonia. Isso tudo a gente vai ver um pouquinho mais depois. E doenças associadas, lesões do trato córtico-espinhal, AVC e extrapiramidal, principal ali a gente tem Parkinson, tá? E aí o que acontece? No sistema piramidal, a gente vai ter 3 tipos de tratos. Ou seja, lembra daqueles caminhos que eu falei? Que no sistema motor a gente tem vários tipos de caminhos. Então, no sistema piramidal, a gente tem o trato córtico-espinhal lateral, trato córtico-espinhal anterior e o trato córtico-bulbar. Já no extrapiramidal, a gente tem 4 caminhos: rubro espinhal, retículo espinhal, vestíbulo espinhal e tecto espinhal. E a gente vai ver cada um deles, tá?
E aí, o que acontece? O que eu quis trazer aqui? Eu quis trazer mostrar qual é a diferença principal. É porque eu já tenho isso muito concreto na minha mente. Se eu vou pensar em extrapiramidal, lesão de extrapiramidal, eu penso em Parkinson. Eu penso em lesões em que o paciente ele vai conseguir se mexer, mas vai ser uma coisa, vai ser ou ele vai tremer, ou ele vai se mexer muito devagar. Já o sistema piramidal é uma lesão mais, tipo assim, você não vai se mexer, ou você não vai se mexer, ou você vai ter um movimento muito dificultado, muito dificultado mesmo, tá? Então é isso. Então eu quis trazer o sistema. E aqui tem uns exemplos, né, de marchas, que são as que a gente conhece muito, que tem relação com o sistema extrapiramidal. Então, marcha parkinsoniana, passos curtos e arrastados, marcha coreica, movimentos irregulares e bruscos. Parece que o paciente, ele não... Assim, é uma coisa automática, né, mas parece que ele não consegue ter controle do próprio corpo, sabe? Eu penso assim, sabe? E aí tem outros tipos. E aí eu vou botar aqui esse vídeo. Peraí. De como que é essa marcha. Então, vamos lá. Então, se você for ver, olha só como é que esse paciente, ele treme muito. A postura dele não tem postura, né? É uma lesão de extrapiramidal. Ele tem uma bradicinesia, que demora muito para poder ele andar, né? E tremor, né? Além disso. E se você for ver também, uma outra coisa que ele também tem, dificuldade de iniciar o movimento. Então, ó, quando ele começa a andar, olha só como é que ele não consegue iniciar o movimento. Depois que ele inicia, que ele consegue pegar o embalo, mas iniciar o movimento ele não consegue. Tem até um nome pra isso. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu acho que é distonia o nome. Não. Eu acho que ou é distonia ou discinesia. Algum desses dois. Acho que é distonia. Dificuldade de iniciar um movimento. Isso não precisa saber, né? Mas só pra ter uma noção do que é sistema extrapiramidal e sistema piramidal, tá? Então, você vê que se fosse uma lesão de piramidal, ele não conseguiria andar, né? Vamos dizer assim, sendo bem no máximo, assim, falando assim, da pior hipótese. Não conseguiria andar. Agora, já o extrapiramidal, ele consegue andar, mas você vê que é uma coisa assim, que ele não tem controle dos movimentos, ele treme, ele... É uma dificuldade muito grande de fazer esse movimento, mas ele faz. Mas assim, isso que eu tô falando é tipo dos extremos. É o que eu gosto de pensar pra poder... O extremo dos extremos. Óbvio que, por exemplo, no sistema piramidal, se você for ver uma marcha, o paciente ele consegue andar. É aquela marcha em tesoura. Ele consegue andar. Mas parece que tem alguma coisa bloqueando o andar dele, sabe? Por isso que eu gosto de falar dos extremos. Agora vamos lá. Então, agora a gente vai para a área motora. O que acontece? O sistema piramidal, ele é dividido, né? Aí a gente tem lá a área motora primária, área motora suplementar e tudo mais que a gente vai ver. Ai, meu Deus. Volta. Então, a área motora primária é aquela que tá lá no giro pré-central do lobo frontal, né? E é também chamada de área 4 de Brodmann. Função dessa área motora primária: execução do movimento. É ela que vai, faz o movimento, levanta esse braço. É ela que vai iniciar e controlar esse movimento. Então, execução de movimentos voluntários, vai mandar comandos para os tratos, tá? Controle contralateral do corpo. Então, lembra, se eu quero mover meu braço esquerdo, quem vai mandar vai ser minha área motora direita, tá? Organização somatotópica, homúnculo motor, que a gente vai ver o que é homúnculo motor, tá? Importante, lesões nessa área motora primária, você vai ter paralisia ou fraqueza, tá? Dos músculos correspondentes da região afetada, tá? Então, literalmente, você não vai conseguir iniciar um movimento. Se você não consegue iniciar um movimento, você tem paralisia ou então fraqueza, tá? E aí,
a gente tem aqui o local daqui da área. Então, a gente tem nosso córtex motor primário. E aí tem tudo, tá? E aí uma coisa muito legal é o seguinte. Quando a gente faz um corte no cérebro, um corte coronal, a gente vai ver ele assim, né? Esse aqui é o que a gente chama de homúnculo motor, que é o seguinte, é uma representação de quais são os locais, né, em que cada área desse córtex motor vai controlar. Então, por exemplo, na parte aqui mais do meio, a gente consegue ver que a gente tem aqui quadril, né? Aí descendo mais, a gente tem aqui boca, face, essas coisas. E além disso, uma outra coisa muito legal é o seguinte: quanto maior esse desenho aqui, né? Ou então, quanto mais espaço ele ocupar aqui no nosso homúnculo, quer dizer que ele tem mais controle fino do movimento. Ou seja, movimentos mais precisos. Então, por exemplo, você pensa, pra minha boca, pra minha língua, pra minha face, eu preciso de movimentos muito mais precisos, muito mais complexos. Então, no homúnculo motor, eles têm um espaço maior. Então, você vê que face, mão, aí você compara com quadril. O que o quadril, como é que é pequenininho? Pé mais ou menos, né? Mão, olha só o tamanho da mão, muito pouco. Mão não, desculpa, é braço, arme, braço, tá? E aí, é isso, tá? E agora a gente vai para as áreas motoras secundárias. O que acontece? Essas áreas vão ser basicamente a área pré-motora e a área motora suplementar, que são essas daqui, tá? Aqui, motora suplementar. Elas basicamente fazem planejamento, coordenação e preparação do movimento, tá? E aí, o que cada uma especialmente faz? A área pré-motora, ela vai fazer organização dos movimentos que envolvem tronco e membros proximais. Vai posicionar o corpo para os movimentos, vai fazer planejamento motor, vai ter neurônio espelho, que é onde a gente faz aprendizagem por imitação. Então, por exemplo, essa área pré-motora, ela vai ser a área de você planejar o que você vai fazer. Então, aquela história lá do bendito copo. Eu olho pro meu... Eu tô aqui na minha frente, tem uma garrafa. Eu olho pra essa garrafa, eu quero pegar essa garrafa. Antes de pegar, eu não só chego e pego essa garrafa. Tem todo um planejamento, entendeu? Tem toda uma posição, pra eu pegar essa garrafa, eu preciso chegar meu braço pra frente, um pouquinho pra esquerda. Então tem todo um planejamento, tá? E além disso, eu tenho neurônios espelhos, que é o aprendizado por imitação e compreensão de gestos. Então, por exemplo, uma criança tem aquela história. Como que uma criança aprende a andar? Porque ela vê os pais andando e aí ela começa a andar. E esses neurônios espelhos, eles fazem isso. Então, a criança está olhando, esses neurônios espelhos estão trabalhando. Aprendizado por imitação, compreensão de gestos, tá? Já a área motor, na verdade, não sei se era andar ou se era falar. Algum dos dois, né? Né? Acho que os dois. E a área motora suplementar, eu acho ela muito legal, porque ela é do movimento complexo, né? A conexão ali a gente vai ter com o corpo estriado, com o tálamo, área motora primária e pré-frontal. Então você vê como que essa área motora suplementar é uma área muito mais de movimentos complexos, porque a gente vai ter envolvimento de vários locais, tá? Então ela vai planejar movimentos complexos, vai fazer controle de sequências motoras bilaterais, vai ter uma ativação maior quando o movimento é internamente planejado, tá? A área motora suplementar, eu penso muito na ginasta. Então, a ginasta, ela tem que ter todo um planejamento do movimento complexo que ela vai fazer lá na Olimpíada, lá no coisa lá da ginástica, né? E aí ela tem que ter esse planejamento, né, de controle de movimentos complexos. Ela tem que ter um controle de sequências bilaterais, então as duas pernas dela, os dois braços, né,
e uma ativação quando ele vai ser internamente planejado, tá? E aí as lesões nessa área secundária, né? O que vai acontecer? Paresia, dificuldade para elevar os membros, apraxia, incapacidade de realizar movimentos coordenados, apesar da área motora primária estar preservada, tá? E comprometimento de planejamento e execução de ações, né, voluntárias, tá? Então, é literalmente área motora primária é a execução do movimento, é você fazer o movimento. Já a secundária é você planejar o movimento, você ter aquela questão da aprendizagem, planejamento motor, o que você vai fazer para poder pegar essa garrafa, tá? É isso. E aí eu coloquei aqui exemplo de pegar um copo, né? Então, o que vai acontecer quando você vai pegar esse copo? Então, você tem o córtex pré-frontal definindo o objetivo, que é, vou pegar esse copo. Aí, esse córtex pré-frontal, ele vai analisar o contexto, então, a necessidade, tudo que você vai fazer. Depois, você tem a fase de planejamento motor, que é pelas áreas secundárias. Então, lembra, primeiro você tem as áreas secundárias atuando. Não é a área primária, é a área secundária, porque você precisa planejar. Então, vem a área pré-motora, organizando a postura, planejando os músculos que vão fazer isso, né? Os músculos proximais. Ai, voltei sem querer. Além disso, vai planejar o movimento com base nos estímulos visuais, localização do copo. Lembra que eu falei? Se meu copo tá à esquerda, um pouquinho mais para frente. Depois, área motora suplementar, que vai montar a sequência interna da ação, coordenar os movimentos bilaterais, então eu tenho que estabilizar o meu tronco enquanto o meu braço vai se mover, e recrutado especialmente quando o movimento é internamente decidido, tá? Então é uma coisa, literalmente, é uma coisa mais complexa, tá? A área motora suplementar. Depois eu tenho a fase de programação dos movimentos finos, que eu tenho muita relação com quem? Meu sistema extrapiramidal. Então, eu começo a integrar os núcleos da base, que são aqueles que vão selecionar o movimento adequado. Então, tudo o que for um movimento fino vai ser sistema extrapiramidal. Então, cerebelo vai ajustar força, direção e precisão. Então, eu pegar esse copo, mas eu chegar para pegar esse copo sem tremer o meu braço, eu chegar para pegar esse copo na direção correta, com a força correta, isso tudo é movimento fino extrapiramidal, tá? E, para finalizar, a fase de execução, que é a minha área motora primária, quando o meu córtex ali, né, pré-motor, né, ele vai enviar comandos pela via córtico-espinhal, que a gente vai ver sobre ela, e aí vai ativar músculo do braço, ombro, todos os músculos que fazem parte desse movimento, controlando esses movimentos. Então, abrir mão, alcançar o copo, fechar os dedos, pegar, trazer esse copo para mim, isso tudo, área motora primária, tá? Agora a gente vai... Eita, ai, calma. Agora a gente vai falar sobre vias eferentes no sistema nervoso, né? Então, as vias eferentes são aquelas... A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas a gente é sempre recapitulando, né? Trazendo de novo à tona. Então, as vias eferentes são o sistema motor, né? Então, vai fazer aqueles que vão realizar a comunicação entre o cérebro e os músculos, que podem ser somáticos ou viscerais. E aí, eu já falei um pouco das divisões, né? Porque eu queria que vocês entendessem um pouco sobre você entendesse um pouco sobre via piramidal e via extrapiramidal. Eu sempre fico falando vocês, porque eu costumo de falar pra monitoria, né? Aí saísse vocês toda hora. E aí tem duas divisões. Então, vias piramidais e extrapiramidais a gente já falou, tá? E é igual aquilo de divisões do sistema nervoso, lembra? Que a gente tinha divisão anatômica, divisão embriológica.
E a gente também tem dois tipos de divisões no sistema motor. Então, tem a piramidal e extrapiramidal, que é um tipo de divisão. E tem a divisão atual das vias motoras, que é do sistema lateral, que vai controlar movimentos de musculatura distal, movimentos finos. Então, o córtex espinhal lateral e o rubro espinhal, você vê que é um que é extrapiramidal e outro que é piramidal. E o sistema medial, que é músculos proximais do tronco e da postura. Córtex espinhal anterior, tecto espinhal, vestíbulo espinhal e retículo espinhal. Eu, particularmente, sendo muito sincera, o que eu mais utilizo é esse aqui, né? Tem um PAP mesmo, PAP 4, a gente mais utilizou esse aqui. O sistema lateral e medial, assim, bem pouco mesmo. Sim, utilizamos, mas bem pouco. Mas como divisão atual das vias motoras, tem que saber, né, que existem essas duas divisões. Então, vamos começar a falar dos tratos que a gente tanto ama, né? Então, a gente vai falar de cada um. Então, a gente começa pelo mais importante, né? Que é o trato córtico-espinhal. O trato córtico-espinhal é o dos movimentos voluntários. Ele vai atuar ali naquilo de quero pegar esse copo, vou mover vou mover não, né? Vou contrair o meu músculo. É ele que vai mandar nisso, né? Então, como eu falei, ele é um trato. Então, ele é um caminho. Então, a gente tem todo um caminho, né, sendo percorrido, né? Ele vai atuar na musculatura distal, mãos e dedos, e axial, tronco e pescoço, tá? Ele vai sair lá do córtex cerebral, vai descer pela cápsula interna, tronco encefálico e medula, tá? Desceu tudo. Faz sinapse com neurônios motores inferiores que vão inervar os músculos esqueléticos. Então, esse é aquele lá que eu falei do geralzão, que é o principal. Que é aquele, saiu lá do meu córtex, do meu cérebro, desceu, tronco encefálico, desceu medula, vai fazer sinapse com o segundo neurônio, que é o neurônio motor inferior, que vai pro músculo fazer a contração. Só que tem uma observação. A observação é a seguinte: a gente tem dois tipos de trato córtico-espinhal, o lateral e o anterior. Tá, Vitória, qual que é a diferença deles? Seguinte, a maioria desses tratos que eu vou falar aqui, eles fazem uma coisa chamada decussação, ou então cruzamento. Eles vão cruzar. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma foto. Acho que eu não tenho, não botei uma foto aqui. Eu boto aqui, peraí. Deixa eu sair da apresentação aqui muito rápido para poder mostrar essa foto. Trato córtico espinhal. Aqui, essa imagem aqui, eu adoro ela. O que acontece? Se você for ver aqui... Ai, não, peraí. Abri uma nova aqui, né? Se você for ver aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter, né, uma via descendo. Tá vendo? Córtex, tronco encefálico, medula. Só que essa via vai chegar uma hora que ela vai cruzar. E é esse cruzamento que é muito importante pra gente. Cara, eu não acredito que eu não botei essa imagem, cara. Acho que é porque eu não tava achando a imagem boa. Aí eu falei assim, cara, eu não vou botar. Mas até que, poxa, uma imagem muito boa. Essa imagem ali que tava ali muito boa. Deixa eu colocar aqui, abrir imagem, uma nova aqui. Tá, agora tá bom pra poder eu explicar. O que acontece? Então, vou deixar até assim. Então, o que acontece? O trato córtico-espinhal lateral, ele vai ser aquele que vai, em maioria, tá? Representa ali 80 a 90% das fibras. Inclusive, é o que a gente mais escuta falar. E ele faz cruzamento no bulbo. E por conta dele, que se chama sistema piramidal. Porque ele faz decussação nas pirâmides, no bulbo. E ele controla a musculatura distal, movimentos finos e precisos. O que é isso, Vitória? Então, é o seguinte. Nossa, essa imagem aqui... Ah, lembrei porque eu não botei imagem, porque eu ia desenhar. Nossa, então deixa eu desenhar aqui. Peraí. Então, o que vai acontecer? Então, eu tenho aqui um trato que ele faz basicamente isso daqui. Chega aqui, ele vai cruzar e ele vai descer. Aí, aqui eu tenho o tronco encefálico, né? O bulbo. Aqui é o meu córtex. Então, esse trato córtico-espinhal lateral, ele sai do córtex, ele desce.
Quando ele chega no bulbo, ele cruza pro outro lado. E aí ele desce. Por conta dele, que a gente tem essa questão que quando você faz um movimento do lado esquerdo do córtex, esse movimento vai sair do lado direito, porque essas fibras, elas cruzam. E aí daqui vai pro músculo, tá? Já o córtex espinhal anterior, o que ele vai fazer? Ele não vai cruzar na pirâmide, ele vai descer reto, desceu reto. E ele só vai cruzar no local que ele for fazer o movimento. Então, por exemplo, eu quero fazer um movimento na minha perna. Ele só vai cruzar no nível segmentar do local, tá? E aí ele vai atuar na musculatura axial e proximal, importante para a postura e estabilidade do tronco. E aí aqui, eu acho que essa imagem aqui tá bem melhor para poder ver. Então, tá vendo, ó? Ele desceu, esse daqui é o que desce ipsilateralmente. Então, ele desceu ipsilateralmente e só vai cruzar, ó, no nível segmentar da medula, tá? E aí, Vitória? Tá, mas por que isso é tão importante? Por conta da questão das lesões, né? Eu coloquei só um tipo de lesão aqui, porque essa daqui é a principal ali, né? Porque a outra já era muito, já envolvia muita semiologia. Eu falei, melhor botar só essa aqui. O que acontece? O trato córtico espinhal lateral, ele é aquele que eu falei pra vocês. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, vai fazer isso e vai descer. Se eu tenho uma lesão acima da decussação, ou seja, cortei isso daqui aqui. O que vai acontecer? Cortei bem aqui. O que vai acontecer? Eu vou ter uma lesão no outro lado. Ou seja, contralateral. A minha lesão foi do lado, vamos supor aqui que aqui é lado direito do paciente e aqui é lado esquerdo. Aí, tive uma lesão do lado direito acima da decussação, ou seja, no córtex. Aí, ele deveria cruzar e descer. Só que aí, o que vai acontecer? Eu tive uma lesão bem aqui em cima. Então, a minha lesão vai ser contralateral, do lado esquerdo, tá? É como se eu pegasse, eu tenho aqui uma tubulação de água. Essa tubulação, ela faz isso, cruza e desce. Se eu corto, paro a água de descer bem aqui, as casas que não vão receber água vão ser as casas do lado esquerdo. Ou seja, vai ser uma lesão contralateral, tá? Agora, se eu tenho uma lesão abaixo da decussação, ou seja, lá na minha medula espinhal, bem aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter uma lesão ipsilateral, ou seja, no mesmo lado. Porque a minha lesão foi do lado esquerdo, as casas que vão ficar sem água vão ser o quê? Do mesmo lado, tá? Por isso, da importância da decussação das pirâmides. Agora, o outro trato, que é o trato córtico espinhal anterior, o que vai acontecer com ele? Ele vai descer assim e ele vai fazer assim, né? Basicamente assim, né? E aí, o que vai acontecer com ele? Acima da decussação, medula, tudo isso, a lesão vai ser, aqui ó, foi aqui uma lesão aqui do mesmo lado. Se eu tenho uma lesão aqui desse lado, ela vai ser contralateral. Agora, se eu tenho uma lesão já quando ele decussou, eu tenho uma lesão ipsilateral. Só que o que acontece? Para eu ter uma lesão depois de ele já ter decussado, aqui nesse trato córtico espinhal anterior, eu preciso ter uma lesão no nervo. Porque pensa, esse trato córtico espinhal anterior, ele é um trato que ele só vai cruzar no nível segmental. Então, olha só, vou tirar essa foto aqui. Tá vendo? Ele vai cruzar aqui. E aí, só se eu tiver uma lesão aqui nesse nervo, ou então uma lesão aqui nesse interneurônio. Mas a chance de ter uma lesão nesse interneurônio é muito baixa, sabe? Tá? Então, é basicamente isso, tá?
Padrões de lesão. Essa é a sua importância. Tá, agora a gente vai falar um pouco sobre o trato rubro-espinhal. O trato rubro-espinhal, ele vai se originar no núcleo rubro, lá no mesencéfalo, ele vai descer pela medula espinhal, no funículo lateral, vai correr paralelo, ou seja, juntinho com o trato córtico lateral, e vai formar a via córtico-rubro-espinhal. E aí vai descer. Esse trato, ele faz parte do sistema extrapiramidal, e aí você consegue perceber que a função dele é associada ao sistema extrapiramidal. Então, ele vai fazer controle dos movimentos dos membros, principalmente músculos distais, facilitar flexores e inibir extensores, contribui para movimentos finos e precisos e atuar como via indireta de modulação da motricidade voluntária, tá? A lesão e aí, por que ele é importante? Porque quando a gente tem lesão do trato córtico-espinhal, esse rubro-espinhal, ele pode auxiliar um pouco na recuperação do movimento, tá? Apesar dessa perda aqui, tá? Então, ele literalmente, ele faz o percurso paralelo ao córtico espinhal lateral. Então, ele vai descer, cruzar aqui na decussação das pirâmides, tá? E chegar no nível segmentar e vai. Então, a mesma coisa. Aí, os tipos de lesões é igualzinho ao córtico espinhal lateral, tá? Se for acima, vai ser contralateral, isso tudo, tá? Depois a gente tem o trato tectoespinhal. O trato tectoespinhal, ele vai estar ali no colículo superior, tá? Ele vai se originar ali e ele vai fazer integração de estímulos sensoriais, principalmente visual. Então, a função dele é coordenar movimentos reflexos da cabeça e dos olhos em resposta a estímulos visuais. Então, por exemplo, quando você olha para um local, tipo, você está olhando reto. Se você movimentar a sua cabeça, você não perde o foco nesse local. Outra função, receber sinais da retina pelas fibras retinotectais, converte estímulos visuais em comandos motores rápidos. Objetivo, ajustar a cabeça e os olhos para direcionar o foco, que é aquilo que eu falei, né? Permitir mudança rápida do olhar e da atenção visual diante de estímulos do ambiente. A trajetória dele, né? As fibras vão descer no colículo superior, vão cruzar para o lado oposto logo após a sua origem, seguir pelo funículo anterior da medula e fazer sinapse com neurônios motores cervicais que vão controlar os músculos do pescoço, tá? E aí, resultado funcional, movimentos reflexos da cabeça e pescoço para poder orientar a olhar para novos estímulos. Quarto, trato vestíbulo-espinhal. A origem vem dos núcleos vestibulares do tronco encefálico. Ele vai receber informações do aparelho vestibular e vai começar a fazer equilíbrio, tá? Então, lá na nossa orelha interna, a gente tem uma coisa chamada aparelho vestibular, né? Esse aparelho vestibular, ele vai controlar essa questão do equilíbrio, da posição da cabeça, por conta ali, não sei se vocês já ouviram falar, daqueles cristais que a gente tem ali. Isso tudo gera potenciais de ação que chega nesse trato, né, vestíbulo espinhal, né, para poder ele manter o equilíbrio e a postura corporal, ajustar a posição do corpo e da cabeça conforme mudanças de movimento e integrar aferências vestibulares, visuais e cerebelares. Porque o que acontece? Para a gente ter uma coisa chamada equilíbrio e propriocepção, né? Então, para a gente estar em pé e não cair para o lado, a gente precisa de integração de 3 vias. A via vestibular, que é essa aqui do nosso orelha interna. A via visual, que é onde você olha para ver onde você está. E a via cerebelar, que é o nosso cerebelo. Se 2 vias estiverem
com alguma patologia, eu não consigo ter esse equilíbrio. Então, começa a cair pro lado, tá? Então, quem integra essas 3 vias para poder ver se a pessoa tá em pé, não cai, ou seja, equilíbrio, postura, é esse trato vestíbulo espinhal, tá? Controle motor. Então, ele atua na musculatura axial e proximal, ou seja, para eu estar em pé sem cair pro lado, eu preciso de um controle nos meus músculos. Ou seja, eu preciso de uma contração, né? De uma postura ali, tá? Além de estabilizar a cabeça e os olhos, garantir alinhamento corporal e manutenção do foco visual. Então, é tudo aquilo que a gente falou, né? Atividade muscular. Então, vai estimular os músculos extensores antigravitacionais. Pra quê? Pra aquilo que eu falei. Manter o corpo ereto, sustentar o peso, manter equilíbrio estático e dinâmico, ajustar a postura durante marcha e mudança de posição. Isso daqui é entender / gravar, né? Então não tem muito jeito, né? Trato retículo espinhal. A origem vem da formação reticular da ponte do bulbo, localizada no tronco encefálico. Então, o que acontece? A gente tem 2 tipos de formações. A formação reticular pontina e a formação reticular bulbar. A pontina, ela tem origem na formação reticular pontina, né? E facilita reflexos antigravitacionais. Ou seja, vai aumentar a atividade dos músculos extensores dos músculos inferiores, mantendo a postura ereta. E é uma via ipsilateral. Já a bulbar tem origem na formação retículo bulbar e inibe parcialmente os reflexos antigravitacionais. Então, um vai facilitar, o outro vai inibir. Além de liberar o movimento para maior coordenação voluntária, tá? E é uma via bilateral. Esse trato, né? Então, a principal coisa dele é que ele vai funcionar como base de sustentação para movimento fino dos membros, tá? E garantir equilíbrio. Então, quando eu tenho inibição e facilitação de um movimento, eu consigo manter o equilíbrio do corpo, equilíbrio, alinhamento corporal durante as ações voluntárias, tá? E o sexto, se não me engano, o sexto e último, é o trato córtico-nuclear, que é o controle voluntário da face, cabeça e pescoço. Ele tem origem ali da porção inferior da área motora primária, que é aquela lá que a gente tinha falado, lembra? Do homúnculo motor, que é essa área que o homúnculo motor tá ali em maior, né, tamanho, né? Então, é uma região responsável pelo movimento voluntário da cabeça, do pescoço. As fibras, o que vai acontecer? Elas vão descer ali, cápsula interna, tronco encefálico, só que antes, né, de chegar na medula, ela não chega na medula, né? Então, antes, ela vai terminar ali no núcleo motor dos nervos cranianos, né? O que vai rolar ali, né? Ela vai controlar os pares cranianos. Então, e quais são os pares cranianos que fazem controle voluntário do músculo da cabeça, face e pescoço? Terceiro par craniano, óculo motor, movimentos oculares. Expressões faciais. Sétimo, facial. Mastigação e fala. Deglutição. Movimentos da língua. Isso tudo vai ser integrado no meu trato córtico-nuclear, tá? Ele é predominantemente bilateral, então cada hemisfério envia fibra para ambos os lados dos núcleos motores, tá? E as únicas exceções contralaterais é a face inferior e a língua, tá? E aí agora a gente vai integrar tudo isso que a gente falou, né? Então, como que uma ideia ou uma intenção de movimento se transforma em uma sequência organizada de contrações musculares, né? Então, a gente vai rever tudo isso que a gente já falou. Então, primeiro, eu tenho uma intenção e um planejamento inicial. Então, eu pego uma ideia abstrata. Então, quero pegar um copo. Para isso, virar um plano. Quem que vai fazer isso? Áreas motoras de associação do córtex, que vão integrar essas informações. Cerebelo, que vai ajustar coordenação, equilíbrio, ritmo. Isso tudo que a gente já viu. E
gânglios da base, no caso, corpo estriado. Então, ele vai selecionar e iniciar o movimento adequado, tá? Então, isso tudo vai coordenar o que vai estar acontecendo. Depois, eu tenho a elaboração do plano motor, ou seja, definir o que eu vou fazer. Então, a gente tem área pré-motora, que vai planejar direção, amplitude, força e velocidade, tá? Então, é literalmente, vamos montar um plano para pegar esse copo. Depois eu tenho também a área motora suplementar, que é aquela questão do movimentos mais complexos, né? Movimentos sequenciais, movimentos bilaterais, tá? E é isso. Depois, a gente tem a execução motora, que é literalmente transformar esse plano em ação. Ficou até bonita essa frase. Eu tenho a área motora primária, né? Que vai começar a enviar sinais através lá dos tratos, principalmente trato córtico espinhal. Então, se for, né, o neurônio motor, ele vai mandar o comando para o neurônio motor inferior. E aí é toda aquela via do trato que a gente já viu, né? Então, córtex vai mandar para medula, isso o neurônio superior. Chegou na medula, vai fazer sinapse com o neurônio motor inferior, que vai mandar o sinal para o músculo, né? E aí lembra, a área motora, vamos supor, eu tenho um movimento da minha mão. O local específico da área motora, a gente vê pelo homúnculo motor. Então, a mão, a gente vê, o comando tá saindo daqui, ó. Braço, mão, o comando vai sair daqui da área motora, tá? Depois, eu tenho a contração muscular e o ajuste fino. Então, esse meu neurônio motor inferior, ele vai começar a despolarizar, né? Gerar potencial de ação, despolarizou o axônio, o corpo desse neurônio, até chegar lá na nossa placa motora do nosso músculo. Esse neurônio ele vai liberar neurotransmissores, esses neurotransmissores vão chegar na placa motora e aí vai gerar potencial de ação, contração muscular desse meu músculo estriado esquelético, tá? E aí, durante esse movimento, o cerebelo ele vai monitorar em tempo real tudo que está acontecendo. E vai corrigir erros, né? Além de que o trato sensorial vai enviar feedbacks proprioceptivos, ou seja, posição, tensão muscular. E aí, tudo isso vai gerar um ajuste ali do que está acontecendo. E outra coisa muito legal é o seguinte. Depois disso tudo acontecer, eu tenho uma coisa chamada correção, aprendizado e memória motora. Que é o seguinte, o cerebelo, ele vai, né, por meio do trato espinocerebelar, ele vai receber as informações sobre a característica do movimento. E vai comparar esse movimento com o que foi planejado. E aí, ao mesmo tempo, ele vai realizar ajustes do movimento. Então, por exemplo, eu planejei pegar esse copo de uma forma, mas se eu não pegar esse copo dessa forma, eu vou ajustar esse meu movimento por meio da via interpósito tálamo-cortical, tá? Então, é uma comparação constante que gera o aprendizado motor, melhorando movimentos futuros semelhantes, tá? Então, por exemplo, isso assim, pegar um copo é uma coisa muito fácil, né? Mas você pensa, por exemplo, uma ginasta, né? A ginasta, ela planejou dar uma pirueta, abrir um espacar e tal. Isso o córtex lá dela planejou. Só que, às vezes, não foi da forma que executou. Não executou assim. Mas aí vem a minha via interpósito tálamo cortical, que vai fazer uma comparação com o que foi, né? Com o que aconteceu e tudo mais. E aí vai gerar o meu aprendizado motor para poder, no futuro, eu melhorar esse meu movimento, tá? É um aprendizado motor. E os gânglios da base e córtex de associação que vão refinar a execução ao longo do tempo, consolidando a memória motora. Então, movimentos aprendidos vão se tornar automáticos e mais econômicos. Agora a gente vai falar um pouco sobre os núcleos da base, né? Os núcleos da base, assim, eu não vejo que é uma coisa que cai tanto, mas é bom você saber os que existem. Assim, é só um nomezinho. Então a gente tem
núcleos da base, eles vão estar localizados profundamente a substância branca, na base do telencéfalo. A gente tem o corpo estriado dorsal ventral, então os núcleos caudado, putamen, globo pálido, todos esses núcleos, tá? E aí, quando a gente fala de núcleos da base, a gente não pode deixar de falar de dopamina e Parkinson e controle de movimento, né? Então, a gente tem duas vias, a via direta e a via indireta. Calma aí, deixa eu dar uma, né? A via indireta, ela é a facilitadora do... Via direta, acho que eu falei direta, né? A via direta é a facilitadora do movimento. Então, o que acontece? A dopamina, ela basicamente, ela é muito importante pra gente, porque ela vai ser basicamente um controle motor do nosso corpo. Depois eu vou até falar mais um pouquinho sobre isso. Então, a dopamina, ela vai se ligar aos receptores D1. E aí, resumindo tudo, ele vai inibir um inibidor dos núcleos da base. E aí, no final, eu vou ter a desinibição do tálamo. É um trava-língua danado. Esse tálamo vai ativar o córtex motor, e aí o movimento vai ser mais fácil de iniciar e executar. Ou seja, a via direta vai facilitar o movimento. Receptores D1 facilitam o movimento. Assim, você não precisa saber que inibe, um inibidor dos núcleos da base, assim, principalmente que D1 facilita o movimento. Já a via indireta, receptores D2, vai reduzir a inibição exagerada, permitindo um controle fino. Ou seja, a dopamina também vai se ligar aos receptores D2. Também inibe um inibidor que evita que a via indireta bloqueie demais os movimentos. Resumindo, a via indireta, ela vai gerar movimentos mais precisos, sem rigidez excessiva, ou seja, evitar inibição excessiva. Enquanto a D1 facilita o movimento, a via indireta evita inibição excessiva. Ou seja, quando eu tenho um equilíbrio entre essas duas vias, eu tenho uma facilitação e um controle de movimento controlado. E aí, agora vai ficar mais fácil de entender. O que acontece? Como eu falei, a via direta, ela inibe o inibidor e facilita o movimento. Já a via indireta, ela inibe o inibidor que inibiria o movimento, dando mais liberdade ao tálamo para poder facilitar o movimento. Na doença de Parkinson, eu não tenho dopamina. E aí que é o problema. Ou seja, eu não tenho ativação dos receptores D1, ou seja, minha via direta não vai estar funcionando. Então, eu tenho dificuldade de iniciar o movimento. Minha via indireta também não vai estar funcionando. Então, eu não tenho essa liberdade aqui para o tálamo de facilitar o movimento. Então, eu vou ter rigidez, bradicinesia, que é esse movimento lento, resultando lentidão, tremor e dificuldade motora. Então, doença de Parkinson, eu não tenho dopamina, tá? E aí, eu até trouxe mais um pouco sobre isso, né? Então, as principais doenças que a gente tem associadas aos núcleos da base é a Parkinson e a coreia. O que acontece? O Parkinson a gente já mostrou uma imagem, né? Então a gente tem aquela questão de tremor, né? Então, mais especificamente, o que vai acontecer no Parkinson? Eu tenho uma degeneração da substância negra, que aí diminui a minha dopamina. E aí eu enfraqueço a via direta e enfraqueço a via indireta. E eu tenho todos esses sintomas. Já a coreia, eu tenho uma mutação no gene que vai gerar uma degeneração dos núcleos da base, mais especificamente o caudado e o putamen. E aí eu começo a perder neurônios GABAérgicos da via indireta. Quando eu perco esses neurônios, eu começo a reduzir essa via indireta. Eu começo a ter menos inibição. Lembra, a via indireta, ela faz esse controle. Se eu não tenho esse controle, eu tenho movimentos excessivos. Enquanto no Parkinson, eu tinha enfraquecimento das duas vias. Aí eu tinha lentidão, marcha lenta, rigidez. Lá já na Coreia, eu tenho movimentos
muito excessivos, tá? Isso gera movimentos involuntários, rápidos e imprevisíveis, porque eu ainda tenho a minha via direta, tá? E aí a doença vai progredir, os neurônios da via direta também vão se degenerar, e aí a pessoa vai ter futuramente uma bradicinesia, tá? E aí eu não coloquei imagem aqui, mas eu vou colocar aqui agora um vídeo da Coreia. Ah, tem aqui no YouTube. Coreia de... Aqui. Aqui, ó. Olha só como é que... Ele não tem tremor, mas olha como é que ele tem uns movimentos, né? Como se fossem uns movimentos involuntários, né? Cara, tinha uns outros vídeos muito melhores sobre isso. Uma criança com Coreia. Deixa eu ver se esse vídeo aqui é bom. Não, esses vídeos aqui não estão muito bons, não. Cara, tinha um vídeo muito bom de uma criança com Coreia, mas eu não vou achar. Tá. Então, é isso. E aí aqui eu coloquei só pra poder relembrar, porque eu acho que quando a gente vê pela segunda vez uma coisa que a gente já aprendeu, né, mais especificamente, fica mais fácil, né? Então, o comando, como que o comando sai da minha mente e chega no meu músculo? O comando sai ali do córtex, lembra? Área pré-central do lobo, né, que manda os comandos, né, pro primeiro neurônio, desce, faz sinapse com o segundo neurônio manda pro músculo, né? Ai, meu Deus do céu, eu fiz muito rápido. E agora eu só vou recapitular, né, uma matéria da semana passada, que eu vi no slide de Natália, que na época ela não tinha dado pra gente, mas aí só pra poder deixar completinho a matéria, tá? Eu quis colocar no final, até porque tinha algumas informações que, se eu colocasse no início, você tinha essa questão de neurônio motor, primário, secundário, aí é melhor se eu falar disso agora. O que acontece? Lembra dos nossos neurônios? Eles têm uma coisa chamada bainha de mielina. A bainha de mielina é aquela que faz a condução saltatória. E aí essa condução saltatória faz com que o potencial de ação, né, seja propagado de forma mais rápida, né? E aí isso me dá um aumento da velocidade do sinal, coordenação, força. E aí quando eu tenho uma doença que vai afetar essa bainha de mielina, que é produzida pelos oligodendrócitos no sistema nervoso central ou pelas células de Schwann no sistema nervoso periférico, eu vou ter uma comprometimento da velocidade, coordenação, força, precisão de movimento e funcionamento do sistema trato córtico espinhal, né? E aí as duas doenças principais que a gente traz sobre isso é a esclerose múltipla e a esclerose lateral amiotrófica. A esclerose múltipla é uma doença do sistema imune, né? Onde ele vai destruir a bainha de mielina dos axônios no sistema nervoso central, né? Isso vai acontecer em surtos no cérebro, tronco e medula. A velocidade da transmissão, né, da condução vai cair muito, então você vai ter uma falha dessa transmissão. E aí uma coisa que a gente observa na esclerose múltipla é que ela vai atingir principalmente as vias motoras descendentes, inclusive o trato córtico espinhal. Então você pensa, vias motoras descendentes, a gente pensa muito em segundo neurônio, né? Neurônio motor inferior. E aí o paciente, o que ele vai ter? Ele vai ter fraqueza, isso aqui não precisa saber, né? Mas fraqueza, espasticidade, né? Não precisa saber disso aqui, não. Tá, e aí os sintomas clássicos eu coloquei aqui, né? Caso você queira ler, né? Então, neurite óptica, principalmente porque muitas doenças que são autoimunes, você tem como se fosse um tropismo ali pelo olho. Então, o olho é um reflexo muito grande do que está acontecendo no seu corpo. Então, se você tem uma neurite óptica súbita, você pode ser uma doença autoimune, porque muitas doenças autoimunes afetam o olho, tá?
Então, fraqueza, alterações sensoriais, sinais motores piramidais, problemas urinários, isso tudo, tá? Então, por que vai afetar o movimento? Porque a via piramidal, ela depende de uma condução rápida. Se eu não tenho baía de mielina, não tenho esse impulso saltatório, e aí esse impulso, ele ou não vai chegar, ou ele vai chegar fragmentado, tá? Já a esclerose lateral amiotrófica, ela é uma degeneração dos neurônios motor superiores e inferiores, tá? Então, você perde ali a capacidade motora voluntária, tá? Ela é muito específica porque ela vai combinar uma lesão de neurônio motor superior com neurônio motor inferior. Então, você vai ter neurônios, sintomas piramidais e periféricos. Então, você vai ter, literalmente, uma perda completa e progressiva do controle motor. Então, fraqueza, queda, dificuldade na fala, dificuldade para engolir, tá? Então, esclerose lateral amiotrófica é uma degeneração dos dois neurônios, tá? Ah, e outra coisa. Vai ter perda secundária da mielina ao longo dos axônios degenerados, tá? Outra patologia, né, que a gente não abordou lá na última aula, foi a hidrocefalia. Então, a hidrocefalia, ela é um aumento anormal do volume de líquido, de líquor, né, dentro do sistema ventricular. A causa mais comum é a estenose do arquiduto cerebral, que é o arquiduto de Sivers, onde vai impedir a passagem do líquido para os ventrículos laterais ou terceiro para o quarto ventrículo, tá? Num paciente normal, ele tem um tamanho adequado do ventrículo, um fluxo de líquor preservado. Já na hidrocefalia, você vai ter ventrículo muito aumentado por conta do acúmulo de líquor e uma compressão do parênquima cerebral, além de aumento ali dessa pressão no cérebro, tá? E aí tem aqui, né? Então você tem um aumento do líquor que cria ali essa hidrocefalia, esse aumento da cabeça, né? Punção lombar. O que acontece? A punção lombar é um procedimento que você vai coletar esse líquor, né, para poder fazer exames, né? Então, exames para poder analisar infecções, tipo meningite, doenças desmielinizantes, tipo esclerose. Então, você coleta esse líquor. E aí, por que é possível você coletar o líquor? Sendo que você pensa, pô, eu vou coletar o líquor que está presente, né, em um local que está cheio de neurônio, como é que eu não lesiono esses neurônios? Porque essa punção lombar, ela vai ser realizada entre L3 e L4 ou entre L4 e L5. E até L2 que eu vou ter medula. Então, a medula, ela fica ali no adulto até L2. Abaixo disso, L2 até S2, eu não tenho mais medula, não tenho mais neurônio. Eu só tenho meninge, filamento terminal e caudequina, tá? Cujas raízes são móveis e eu posso afastar com a agulha, diminuindo o risco de lesão. Então, eu consigo coletar entre L3 e L4 e L4 e L5, porque eu não tenho medula ali nesse local, tá? E agora sobre anestesia. Então, a gente tem dois tipos de anestesias principais, né? Que é a raquidiana e a epidural ou peridural, né? Então, as anestesias, elas servem para poder você bloquear as raízes nervosas, né? Impedir condução de impulsos sensitivos e motores. Como em cirurgias, né? De pelve, abdômen, membros inferiores e muito utilizadas em parto. Como que vai acontecer? A raquidiana, eu vou ter um anestésico sendo aplicado no espaço subaracnoide, tá? É um bloqueio mais rápido e intenso e é usado para cirurgias curtas e de média duração. Então, a gente consegue ver aqui, ó, ela sendo aplicada nesse espaço subaracnoide. Já a epidural, ela vai ser no espaço epidural, sem perfurar a dura mater. Aqui, ó, a gente consegue ver ela bem aqui. Ela permite uma administração contínua e é muito utilizada em trabalhos de parto, para poder que a gente consegue ajustar a dose dela, tá? E acabou? E é isso, né? Espero que tenha dado para poder entender, né? E se tiver qualquer dúvida, pode me chamar. Infelizmente, é aquilo.
o que dá pra entender é muito essa questão que eu falei, né? Então, o que é sistema extrapiramidal, piramidal, áreas motoras, mas agora, os tratos, o trato córtico-espinhal ainda é um trato que dá pra entender. Mas agora, trato rubro-espinhal, tecto-espinhal, vestíbulo-espinhal, são tratos que, infelizmente, aquilo é gravar, sabe? Porque é muita coisa, é muita função, então não tem jeito de gravar. Mas agora, o que dá pra entender, a gente. É isso tudo que eu falei. Então, todos os controles dá pra gente gravar não, entender, né? Pra poder ficar mais tranquilo. Doenças de Parkinson, Coreia, isso tudo é mais tranquilo, tá? Então é isso. Qualquer dúvida é só me chamar. Beijos.